Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te dar 4 dicas para você conseguir aproveitar aquele zíper de metro de má qualidade que você comprou. Bora conversar? Antes da gente começar a falar sobre zíper de metro, deixa eu só dar um recadinho. A Mega Artesanal 2018 tá chegando e eu vou para lá na sexta-feira, no dia 3 de agosto. E eu já vou começar a soltar algumas coisas pelo meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, segue lá que você já vai ter uma noção do que vai acontecer. Se você tá na dúvida se vai ou não vai, se vai e já quer saber o que tá acontecendo, o que você vai conseguir ver. E se você não vai, a possibilidade de você conhecer esse evento. Então me segue lá que você já vai tendo uma noção do que vai ser a Mega Artesanal desse ano. Eu deixei uma enquete lá no canal para saber quais são os assuntos de maior interesse da maioria das amiguinhas. Os assuntos mais votados terão destaque tanto no Instagram quanto no vídeo para o canal. Para votar, você tem que entrar no canal, clicar em comunidade e a última postagem é a enquete. Clique no assunto do seu maior interesse e se ele não tiver entre as opções, você pode deixar um comentário. O primeiro vídeo deste canal foi uma resenha sobre zíper de metro e a principal dica foi você usar zíper de metro de qualidade. A ideia para o vídeo foi justamente porque lá no meu comecinho eu não tive essa informação e acabei comprando metros e metros de zíper de má qualidade. E desde que eu postei esse vídeo eu venho recebendo mensagens e comentários de pessoas que estão passando pela mesma situação. E até hoje eu tenho esse material, eu não consigo me desapegar dele, apesar de ter certeza absoluta que eu não vou usar mais como zíper, porque eu não gosto da qualidade deles, não só por não conseguir colocar o cursor, mas porque a qualidade mesmo é inferior, mas eu simplesmente não consigo jogar fora. Então eu fiquei pensando em algumas formas para a gente conseguir aproveitar esse material, já que eu não vou querer usar mais como zíper. Então não é um vídeo sobre passo a passo, mas é uma forma de você aproveitar o material que você tem. E se você não tem zíper de metro de má qualidade, assista ao vídeo, porque você pode ter inspiração de utilização de outras coisas com o mesmo raciocínio do zíper de metro. Eu vou te dar 4 dicas, mais uma dica bônus. Então assiste até o final, que vão ser praticamente 5 dicas. A primeira dica é o mais tradicional, mais conhecido, que é a flor de zíper. É uma flor muito fácil de fazer e dá sempre um detalhinho especial nas peças. Para esta flor eu usei apenas um dos lados do zíper e foram 7 pedaços de 6 centímetros e 7 pedaços de 8 centímetros. Eu começo queimando todas as pontinhas que foram cortadas com o isqueiro para não desfiar. Faço isso em todos os pedaços de zíper. Vou fazer um franzido bem próximo da lateral que não tem os dentinhos. Aproximo as pontas do começo e do fim. E dou uns pontinhos para prender. E aí formo uma pétala da flor. Vou fazer isso em todos os 14 pedacinhos de zíper. Eu vou fazer a flor maior. Então, eu vou pegar as 7 pétalas maiores e vou começar a unir uma a uma com um franzido, sobrepondo um pouquinho uma pétala sobre a outra.
vou unir a última pétala com a primeira, formando uma flor. Vou fazer exatamente da mesma forma com a flor menor, unindo as pétalas menores. A diferença é que nesta flor menor eu vou franzir bem, praticamente fechando o miolinho da flor. E vou sobrepor esta florzinha menor sobre a maior, unindo com pontinhos à mão. Cortei um pedaço de zíper e queimei as pontinhas com o isqueiro. Ele vai ser o acabamento do miolinho da flor, mas você pode usar pérolas, miçangas, botões forrados, qualquer tipo de material decorativo, mas que também dê acabamento no miolinho da flor. Faça um franzido no lado que não tem os dentinhos. E puxo bem o franzido, escondendo as pontinhas. Dou uns pontinhos à mão para prender bem. A forma como eu enrolei este pedacinho de zíper deixou uma pontinha para baixo. E é esta pontinha que eu vou encaixar bem no miolinho da flor para poder prender bem. Dou vários pontinhos à mão para prender tudo. Na parte de trás, para dar acabamento, recorto um círculo de feltro de 4 centímetros de diâmetro e colo com cola quente. Pronto! Agora a florzinha já tá pronta e você pode usar em bolsa, nécessaire, tiara, colar, pulseira, almofada, qualquer lugar que a sua criatividade desejar. A segunda dica é usar na decoração. Eu encapei um vasinho plástico comum com o zíper e ele ficou bem diferente. Como o vasinho era preto, eu preferi pintá-lo com tinta spray. Queimo a ponta do zíper para não desfiar. Na lateral que não tem os dentinhos, eu vou fazer um franzido, começando a partir de mais ou menos 1 centímetro da ponta. Como esta peça não tinha muita medida certinha, eu comecei franzindo uma quantidade de zíper, mas não tirei a agulha para depois finalizar o franzido na quantidade correta. Colo com cola quente bem na ponta do vaso. E continuo colando alguns pontinhos de cola quente, franzindo ou soltando o zíper da maneira que eu achar mais bonito. Quando estiver chegando perto do final, termino o franzido. Corto o zíper, queimo a pontinha com isqueiro para não desfiar e sobreponho o zíper.
No corpo do vasinho, eu vou colar o zíper sem fazer franzido, sobrepondo um pouquinho um sobre o outro e deixando sempre a emenda numa posição que será a parte de trás. Você pode também fazer um acabamento para esconder essas emendas. Vou fazendo isso até a parte de baixo do vasinho. Aqui como ela fica e a minha sugestão de colocar uma flor artificial e algumas folhinhas secas preenchendo o vasinho. A terceira dica é a bijuteria de zíper. Neste vídeo eu vou te dar uma ideia bem simples, bem básica, bem fácil de fazer. Mas se você procurar na internet, especialmente no Pinterest, sobre bijuterias de zíper, você vai encontrar coisas maravilhosas e vai se empolgar para fazer essas peças. Eu começo queimando a pontinha do zíper para não desfiar. Vou fazendo dobras e prendendo com pontinhos à mão para ir prendendo bem, sem medidas. É importante usar a linha na cor do zíper para não aparecer. Você pode fazer o estilo que gosta mais. Eu achei essas voltinhas charmosas, mas bem fáceis de fazer. Na parte de cima, arremato a ponta e vou fazer o acabamento. Faço um círculo com um pedaço de zíper, fechando as pontas. Na metade, fecho o círculo e dou uns pontinhos à mão. Sobreponho este acabamento na parte de cima da outra peça, deixando as emendas para dentro. Prendo bem com pontinhos à mão. E vai ficar assim, na parte da frente
e na parte de trás. Eu aproveitei um colar bem antigo, só formado por miçangas. Abri o colar e aproveitei as miçangas menores para fazer o colar e 2 miçangas maiores para ficar próximo do zíper. Para montar este novo colar, eu usei linha para pesca. A quarta dica é para usar o zíper na estrutura de alças. É claro que essa estrutura é para peças pequenas, como carteiras, clutches, bolsinhas pequenas, que a gente não vai carregar muito peso, porque senão o zíper pode acabar quebrando os dentinhos e aí acaba ficando esquisito na alça, vai ficar aparente. Então, para peças bem pequenininhas, é possível dar todo um charminho na alça só com o zíper por dentro. Para fazer esta alça estruturada com zíper, eu usei os seguintes materiais: 22 centímetros de zíper de 3,25 centímetros de largura, exatamente a mesma medida na manta R2, e tecido para forrar na medida de 23,5 por 8. Eu vou fazer uma marcação de 3 centímetros nas duas pontas do zíper. Nestas duas pontas, até a marcação, vou tirar os dentinhos do zíper. Eu tiro porque isso vai facilitar na hora de prender a alça à peça. Sobreponho o zíper à manta e vou passar uma costura de segurança com zigue-zague em toda a volta. Dobro o tecido direito com direito e vou passar uma costura na lateral, deixando uma abertura de uns 2 dedos no meio para virar a peça para o direito. As pontas eu não costuro agora. Vou usar a técnica de abertura que eu já expliquei num outro vídeo. Vinco os tecidos nesta abertura e descosturo. Nas pontas, vou deixar a costura centralizada, deixando a costura tombada para um único lado. Costuras laterais com um pé de máquina. Depois de costurado, corto as pontinhas para não ficar com excesso de sobra de tecido e viro para o direito. Encaixe o zíper com o lado da manta virado para a abertura do tecido. Fecho a abertura com cola para tecido e pontinhos invisíveis à mão. Vai ficar assim. Para evidenciar os dentinhos e isso se tornar um detalhe na alça, vou passar uma costura bem próxima ao redor de todo o dentinho, usando o pé calcador para zíper. Olha como a alça fica estruturada. Com giz de alfaiate, eu fiz a marcação dos 3 centímetros das bordas. Posicionei a alça na peça, deixando a parte do meio com espaço para a mão e costurando as bordas com um quadrado e um X no meio deste quadrado. Agora, para você que ainda não se convenceu dessas dicas sobre o zíper, eu vou te mostrar na prática. Assim, esta peça parece apenas uma carteira simples, achatadinha. Com esta alça larguinha, com detalhe e estruturada, ela já fica bem mais charmosinha com uma carinha de clutch. E aí é só colocar um pequeno detalhe como a florzinha de zíper para dar uma carinha de bolsinha chique. Olha aqui a diferença.
A última dica é uma dica bônus, ela não entra como a quinta dica porque ela tem um porém. Logo no começo, quando eu estava pensando nas possibilidades do aproveitamento do zíper, eu pensei em usá-lo como vivo, porque ele tem um formato muito parecido do vivo que a gente compra nessas lojas de aviamentos. Mas mesmo o meu zíper, que é de muita má qualidade, que é bem molinho mesmo, eu não consegui fazer curvas com ele. Então eu só consigo aproveitar esse zíper como vivo se for em partes retas. Então é por isso que ele não entra como uma dica, porque senão você vai falar: ah, mas eu não tô conseguindo usar como vivo. Principalmente se o seu zíper for de uma qualidade um pouquinho melhor, aí ele vai ser um pouco mais duro e aí com certeza você não vai conseguir fazer a curva de jeito nenhum. Então ele não entra como uma dica, mas ele entra como um bônus, porque você pode sim usar em partes retas, que vai ficar igualzinho ao vivo. E aí nisso você vai aproveitar duas vezes. Primeiro, porque você não vai jogar fora o zíper de metro que você já comprou. E segundo, que não vai precisar comprar o vivo, que não é muito barato. Eu encapei o zíper com tecido exatamente como a gente faz com o vivo. Passei uma costura de segurança só para prender o tecido ao zíper. Refilei um pouco a borda porque estava muito largo e aí a margem de costura ia ficar muito grande. Fica exatamente igual ao vivo comum, com um relevo maior em uma das bordas e a gente tem que costurar bem próximo desse relevo. Eu costurei o vivo nas laterais desta sacolinha infantil. No vídeo do porta-assadeira com vivo, eu dou dicas e mostro como usar o vivo. O vivo de zíper vai funcionar exatamente como o vivo comum. Além de ser um detalhe no visual da peça, ele ainda ajuda a estruturar, deixando essa sacolinha mais rígida. E aí, gostou dessas dicas? Se você tem algumas outras ideias, deixa nos comentários, porque tem muitas pessoas que estão passando por isso, que estão cheios de material, tentando aproveitar de alguma outra forma e não mais como zíper. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Pode ser que tenha uma amiga sua aí que esteja com esse mesmo problema e que vai aproveitar essas ideias. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.